Fala galera, tudo certinho com vocês? Seja bem-vindo ao canal para o nosso segundo vídeo aí que a gente está falando de reprodução e desenvolvimento das angiospermas. Beleza? Então vamos lá, continuando aquele primeiro vídeo que nós postamos, que nós gravamos para vocês, falando um pouquinho do desenvolvimento do embrião, da reprodução, depois falamos de raiz, caule e folha, para agora a gente falar dos outros órgãos finais das angiospermas, que é a flor e fruto, certo? Se você não viu o primeiro vídeo, é importante que você vá lá e dê uma olhadinha no primeiro vídeo para você conseguir entender essa parte, certo? Então vou deixar o link aqui na descrição, tá? Você vai lá, dá uma olhadinha, faz o resumo, faz o rascunho, fica bem, faz aquele negócio bem bisurado, depois você vem assistir esse vídeo aqui. Tranquilo? Bom, então continuando o que a gente estava falando, a gente vai falar hoje de uma das partes principais das angiospermas, que é a flor e o fruto, que, por sinal, é exclusividade do grupo angiosperma. Então, quando você pegar qualquer questão de prova e estiver falando de flor e fruto, isso é exclusivo das angiospermas, tá? Pertence a esse grupo. Depois tem algum ou outro detalhe, separando monocotiledônio e dicotiledônio, que você também consegue observar pela flor, tá? Essa aula a gente até falou, com a ajuda do professor Givaldo, por sinal, tá? Então a gente vai conhecer um pouquinho da estrutura da flor. A gente já vem falando já de flor há algum tempo, né? A gente já vinha falando algumas coisas da flor, mas vamos estudar um pouquinho específico da flor. Tá? E a flor, lembra, a flor é exclusivo de angiosperma. Gente, não existe outro grupo vegetal que tenha flor. O único que tem é angiosperma. Você olhou uma árvore na rua, olhou um vegetal e ele está florido, ele está com flor, fecha o olho e diga que é angiosperma. Pode acreditar. Certo? Então a flor, o que significa ter a flor no vegetal? Essa flor significa que o vegetal, aquela angiosperma, está na sua fase reprodutiva, ela está no período reprodutivo. Tá? Quando a árvore está florida é porque ela está fazendo reprodução. E que tipo de reprodução? A reprodução sexuada. Então logo a flor ela é uma estrutura de reprodução sexuada. Tá? Então toda vez que o vegetal está florido, está em fase reprodutiva. E essa flor, que a gente colocou um desenho aqui esquemático, é uma flor que ela é formada por folhas modificadas, tá? A gente observa sempre assim, vegetal, uma árvore, por exemplo, a árvore está sem flor. Daqui a pouco a gente olha, opa, a árvore está florida, tá? Mas a gente não consegue observar a transição. E como é que surge a flor? Tá? A gente não consegue ver. A flor ela vai surgir por folhas, tá? São folhas da árvore que elas têm uma comprometimento genético em ser modificadas e se transformar em flor. Tá? Então, parte daquelas folhas, no momento de estímulo hormonal da planta, ela vai se transformar em flor, e a flor é isso que vocês conhecem, tá? Que vocês têm conhecimento. Vocês olham, por exemplo, uma flor, tá? É aquele conjunto. Bom, só que não é tão simples assim, a gente precisa entender o que tem na flor, efetivamente. Tá? Então uma flor que a gente chama de flor completa, ela vai ter 4 tipos de folhas modificadas, tá? 4 tipos de folhas modificadas. Quais são esses 4 tipos de folhas modificadas? As sépalas, essa aqui, ó, azulzinho, e que geralmente na flor ela é verde, tá? As pétalas, tá? Que na flor ela vai ter a cor característica da flor. Então aí depende do grupo de angiosperma, depende da flor, ela vai ter aquela cor chamativa, tá? E as pétalas, geralmente, elas liberam cheiro também, tá? Depois, os estames, que são essas estruturas, ó. Essa parte aqui são os estames e essas estruturas aqui, elas fazem parte do reprodutor masculino, ou seja, da parte masculina da flor, local onde vai ser formado o grão de pólen, tá? Esse aqui é outra folha modificada, e os carpelos, tá? O carpelo é essa estrutura aqui, reprodutora feminina.
Então essas são as 4 folhas modificadas, tá? Sépalas, pétalas, estames e carpelos. Eles estão aqui, tá? Isso forma uma flor completa. Depois, para completar a flor, né? Fazendo parte ainda da estrutura floral, nós temos o pedúnculo floral, que é essa hastezinha que liga a flor ao caule da árvore, do vegetal, tá? E o receptáculo floral, que é essa estrutura aqui que fica segurando, né? Que fica fazendo a transição entre o pedúnculo e a parte reprodutora, o ovário. Ele suporta, tá? Esse receptáculo ele suporta as sépalas, as pétalas, os estames e os carpelos. Então o receptáculo é aquilo que vai segurar essas quatro folhas modificadas. Por que a gente escreveu flor completa, pessoal? Porque existem flores incompletas, que não têm essas 4 folhas modificadas. Por exemplo, a folha que ela é a flor que ela é dioica, tá? Ou seja, a flor vai ser só masculina ou só feminina. Tá? E aí ela é uma folha incompleta. Tá? No caso da maior parte das flores, ela vai ser monóica. Ó, como assim monóica? Na mesma flor vai ter o reprodutor masculino e o reprodutor feminino. Certo? Algumas coisas aqui que a gente precisa entender, alguns conceitinhos. Tá? Os verticilos, tá? São estruturas formadoras das folhas, das flores. Desculpe, estou falando flor. Estou confundindo folha com flor. Isso vai entrando na cabeça do professor e o professor começa a ficar doido. A hora que é para falar flor, ele fala folha. A hora que é para falar folha, ele fala flor. Tá? Tudo com F, O, e aí dá uma confusão na língua do cidadão. Mas vamos lá. Alguns conceitos, tá? Que é importante você saber. O verticilo de sustentação, tá? É uma estrutura que vai sustentar a flor. Quem que forma o verticilo de sustentação? O pedúnculo e o receptáculo. Eu acabei de mostrar. Pedúnculo e receptáculo. Função do verticilo de sustentação: sustentar a flor. Tá? Então esse verticilo de sustentação é isso aqui. E olha só, daqui a pouco, quando a gente for falar de fruto, pessoal, vai existir frutos, né? Na realidade não são frutos, tá? São pseudofrutos, que se desenvolvem daqui ou se desenvolvem daqui. Só a gente ver. O verticilo de proteção, tá? O verticilo de proteção serve para quê? Para proteger. Proteger o quê? Alguma coisa da flor. O que é mais importante na flor? A parte reprodutora. E essa parte reprodutora ela precisa estar protegida. Por quem? Pelas sépalas e pelas pétalas. Então esse aqui é o verticilo de proteção. Você já deve ter escutado falar um dito popular, os termos, ó, a flor ainda está fechada, a flor não abriu. Tá? O que significa dizer isso? Significa dizer que as pétalas e as sépalas elas estão ainda protegendo totalmente as estruturas reprodutoras. Tá? Elas estão todas aqui por cima das estruturas reprodutoras, protegendo elas. Por que é necessário que haja essa proteção aí? Porque tem que dar o tempo da formação dos gametas, ou seja, essas estruturas reprodutoras elas precisam sofrer a maturação, ou seja, tem que desenvolver os gametas. Só após desenvolver os gametas, essas estruturas reprodutoras sofrerem a maturação, que abre, né? Que o pessoal diz, a flor abriu. Sim, ela abre para receber o grão de pólen aqui, no estigma. Certo? Então, o verticilo de proteção ele é formado por pétalas e sépalas que servem para proteger o sistema reprodutor da flor. Depois, o verticilo de reprodução serve, obviamente, para fazer a reprodução sexuada daquele esporófito, desse grupo de angiosperma. É formado por quem? Carpelo e estame. Ó. Carpelo e estame. Tá? Esse é o verticilo de reprodução. Enquanto esses dois elementos não estiverem maturados, ou seja, não estiver com os gametas prontos e viáveis, a flor vai estar fechada. As pétalas e as sépalas vão estar fechadas. Quando tiver tudo prontinho, elas abrem para que haja reprodução. Certo? Uma coisa que a gente precisa notar, pessoal, também é que geralmente, tá? Eu já falei isso em outras aulas, geralmente os estames, tá? Eles estão mais baixos do que o carpelo, ou seja, a altura, né, do carpelo, do estilete, do estigma, é um pouquinho mais alto que o estame.
Isso evita o quê? A autofecundação, ou seja, evita que o grão de pólen que está sendo formado aqui caia aqui, tá? Evita esse evento, e é isso chamado de autofecundação. Isso não é bom para as espécies, tá? Porque não vai haver a variabilidade genética, tá? Não vai haver tanta mistura de genes ali, e isso não é interessante para os seres vivos, tá? Então, geralmente, essa parte feminina ela é mais alta do que a parte masculina, certo? Outros conceitos, tá, que aparecem para nós aí quando se fala de flor, tá? O conjunto de sépalas, tá? Quando a gente pega o conjunto de sépalas de uma flor, nós chamamos de cálice, tá? Então, se fala o cálice daquela flor, a gente está se referindo às sépalas dela. Por exemplo, o cálice de uma flor é verde. A gente está dizendo que as sépalas da flor é verde. O cálice dessa flor tem a coloração branca, as sépalas são brancas, tá? Por aí. Conjunto de pétalas é chamado de corola. Então, por exemplo, a corola de uma rosa é rosa, né? A corola daquele grupo, daquela flor é branca, é vermelha. E assim por diante, tá? Está se referindo às pétalas dela. Quando a gente pega o cálice mais a corola, quando a gente se refere os dois juntos, nós chamamos de perianto, tá? O cálice e corola juntos é o perianto. Então a gente pode também ouvir a expressão: o perianto daquela flor tem a mesma cor, tá? Tem a mesma coloração, tem a mesma pigmentação. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que as sépalas e as pétalas daquela flor têm a mesma coloração, tá? São albos, são brancos, ok? Então posso dizer que o perianto. Beleza? São alguns conceitos, tá? Que existem e a gente precisa entender e precisa saber. Certo? Vamos mudar para o lado de cá? A gente vai dar alguns detalhes aqui na parte reprodutora, lá no outro lado do quadro, tá? Bom, falando dos carpelos, tá? Que é a parte reprodutora feminina, vou pegar uma caneta aqui, se me dê licença, tá? Falando do carpelo, tá, gente? O carpelo ele é formado por estigma, estilete e ovário. Onde estão isso? Ó, estigma, estilete e ovário. Esse é o carpelo, tá? Tudo isso aqui junto, pessoal, ó, eu vou colocar para vocês, tá? É chamado de carpelo. Ou também vou escrever aqui. Esse é o aparelho reprodutor feminino. Ele é chamado de gineceu. Tá? O gineceu. Ok? Esse é o carpelo, tá? A parte que é responsável pela produção da oosfera, a parte reprodutora feminina. O que tem essa morfologia? Por exemplo, olha só. O estigma é aquela porção receptora do grão de pólen. Então aqui, ó, o estigma geralmente ele tem uma substância que é pegajosa, onde o grão de pólen vai cair, tá? E tem algumas substâncias que vão começar a ativar o grão de pólen. Como assim ativar o grão de pólen? Ó, a célula generativa do grão de pólen ela vai sofrer mitose e se transformar em 2 núcleos espermáticos, que são os gametas. A célula do tubo do grão de pólen vai começar a formar o tubo polínico, e esse tubo polínico ele vai se estender pelo estilete, tá? E tudo isso é estimulado aqui por algumas substâncias que tem no estigma do ovário, tá? No estigma dessa porção aqui que é chamada de carpelo. Tá? Depois, o estilete é essa porção estendida aqui que liga o estigma ao ovário, ok? Então isso aqui é estendido, justamente para dar o tempo do grão de pólen sofrer as mudanças, tá? E chegar aqui. Tá? E o ovário é aquela porção a porção dilatada que vai proteger os óvulos. O que é o óvulo, tá? O óvulo num vegetal. Isso eu já comentei em outras aulas. A gente não pode confundir o óvulo de um vegetal com o óvulo de um animal, certo? São coisas diferentes. Tem o mesmo nome, está relacionado à reprodução, mas são estruturas diferentes. E aí tem que ter atenção. O óvulo de um vegetal, tá? Um óvulo de uma angiosperma, ela é essa estrutura aqui, onde vai haver, tá? Por exemplo, vai ter o endosperma, que é a substância de reserva, vai ter a oosfera, que é a célula reprodutora, e vai ter outras células ali. Por exemplo, vai ter as sinérgides,
vão ter os núcleos polares, as antípodas. Então o óvulo não é uma célula reprodutora, o óvulo é uma estrutura que contém a oosfera. A oosfera, sim, é o gameto. Vou até escrever aqui. Tá? Oosfera é o gameta feminino. Ok? Então a gente não pode confundir. O ovário, pessoal, daqui a pouco a gente vai falar, essa porção da flor, tá? Que a gente vê aqui, ó, essa porçãozinha da flor, o ovário, chamado de ovário, quando fecundado a oosfera, quando fecundar a oosfera e formar o zigoto, as pétalas e as sépalas vão cair. Ah, essa porção do estigma também cai. E fica só o ovário penduradinho lá no galho. Esse ovário ele vai se desenvolver e formar quem? O fruto, que a gente conhece hoje. Dentro do fruto tem sementes. O que seria a semente dentro do fruto? Os óvulos. Tá? E o que tem dentro de uma semente? Tem o embrião mais o endosperma, que é a substância de reserva. Isso eu expliquei no vídeo passado. Ok? Então daqui vai ser formado o fruto. Certo? Tem que ter atenção nisso. Daqui a pouco a gente vai falar de fruto. Tá? E aí a gente vai retomar essa parte aqui. A gente vai precisar ter a noção dessa parte. Certo? Então tenha atenção nessa questão do óvulo aqui, a questão do reprodutor feminino, que é diferente, tá? Isso pode confundir nossa cabeça aí na hora de uma prova, hein, gente? Vamos lá. Bom, falando da parte masculina, o reprodutor masculino, a gente tem os estames. Os estames, de que é formado os estames? De antera e filete. Ó, antera, essa região aqui, e o filete, essa outra região. Qual que é a função da antera? Ela protege 4 bolsinhas, tá? Que são as bolsas produtoras do grão de pólen. Então, dentro dessas bolsas vai haver todo aquele processo que eu expliquei, tá? Vai haver a meiose, tá, do microesporócito, formando o esporo formando o grão de pólen. Tudo que dentro dessa bolsa aqui, tá? Que fica na antera. Essas bolsinhas são chamadas de sacos polínicos, tá? Então, essa região mais dilatada da flor, onde é produzido o grão de pólen. E o filete, essa hastezinha aqui, ó, olha aqui onde está o filete, ó. Ele vem daqui de baixo e vai até lá em cima. O filete, ele é a porção que vai suportar, né, o que suporta a antera, tá? Então, essa que dá suporte para a antera, levando a antera até lá a região mais alta da flor. Ok, pessoal? E aqui, ó, se a gente pegar uma porção da antera e fizer um corte transversal nela, a gente vai conseguir identificar os 4 saquinhos, né, os 4 sacos polínicos. E esses 4 sacos polínicos, eles estão cheios de grão de pólen ali dentro, tá? E cada saquinho, cada buraquinho desse aqui, né, da antera, é chamado de loja, tá? É onde alojam os grãos de pólen. E aqui a gente tem o filete, né, a porçãozinha do filete, que está sustentando esses 4 saquinhos, tá? Então é basicamente isso, a gente já viu na aula passada, né, no vídeo passado, como que é formado o grão de pólen, né, as reações que acontecem, tá? E eu só preciso colocar aqui, escrever para vocês, que a antera mais o filete formam um reprodutor masculino, tá? O reprodutor masculino é chamado de androceu. Vou escrever aqui. Androceu. Tá? E o grão de pólen, tá? Vou escrever aqui. O grão de pólen pode ser chamado de gameta masculino. Certo? O gametinha masculino aí. Beleza, gente? Copia aí o quadro aí. Vou sair da frente um pouquinho. Copia, faz aquele esquema legal para o vídeo, né? E faz aquele esquema legal no teu caderno. Ok? Vamos apagar o quadro, colocar outra informação. Agora a gente vai falar de frutos. É bem importante também, seguindo a evolução das angiospermas aí. Não sai daí se você está com sono, aquele sono depois do almoço, sabe? Aquele sono que dá depois que você come uns 2 quilos de comida. Toma um cafezinho ali, né? Aproveita a parada, toma um cafezinho, toma uma água e volta para a aula. Ok? Não sai daí aquela mágica de virar o quadro que eu já volto. Estamos de volta, pessoal. Passe de mágica, mudança no quadro e a informação está aí novamente para a gente continuar com a nossa videoaula falando aí das 2 últimas partes das angiospermas. Falamos de flor,
quadro passado, agora vamos falar de fruto, né, das angiospermas. Já adianto para vocês que agora, nessa parte de fruto, vai ter uma participação aí do nosso professor Givaldo Dantas, aí, nosso doutor em agricultura aí, que vai dar um pitaco muito bom aí nessa aula. Então não perca aí, hein, pessoal, fica esperto aí. Bom, falando de fruto, pessoal, então o fruto, né, você já deve ter ouvido falar, deve ter escutado falar, língua enredada, deve ter escutado falar em fruto e fruta. E o que é isso? Qual que é a diferença de um para o outro? O professor Givaldo vai falar disso aí, então fica quieto aí. O fruto, então, das angiospermas, ele se desenvolve do ovário, tá? Desenvolve-se do ovário das flores após a fecundação da oosfera no interior dos óvulos. Então, o fruto, e aí já é uma deixa para vocês, é o resultado do ovário desenvolvido após a fecundação. Então, só é chamado de fruto aquilo que é proveniente do ovário. A flor tem outras partes e vão acontecer de ter frutos provenientes de outras partes da flor que não são do ovário. Isso aí não é chamado de fruto, é chamado de pseudofruto, tá? Então a gente tem isso aí. Então o fruto é proveniente do ovário, tá? Como eu mostrei para vocês agora no último quadro. Os benefícios do fruto para a angiosperma é proteção e dispersão das sementes, tá? Então ele protege a semente é protegida aí, e também vai fazer a dispersão dessa semente. Como assim? O fruto ele é uma estrutura suculenta que tem cheiro e que tem cor. Então atrai os animais, tá? E os animais consumindo esse fruto, eles vão, no tempo que esse fruto vai fazer a digestão no sistema digestório deles, eles vão estar pelo ambiente, caminhando, nadando, voando, sei lá. Então eles conseguem, a partir da ingestão do fruto, dispersar essas sementes na hora que eles fazem as fezes, na hora que eles fazem o cocôzinho deles bem longe da árvore. Então isso é a dispersão das sementes. O fruto faz isso, tá? Essa é a grande vantagem, por isso que a gente tem muita angiosperma aí no nosso planeta. Bom, qual que é a composição do fruto, tá? De que é composto o fruto? Ele é composto por essa estrutura chamada de pericarpo e por sementes, tá? Se a função do fruto é proteger e dispersar a semente, então ele tem que ter a semente lá dentro dele, tá? Então a gente colocou um exemplo aqui de 2 frutos, tá? Para mostrar o que é isso, o que é o pericarpo e onde ficam as sementes. Colocamos um fruto, o pêssego e um mamão, para a gente ter um exemplo aí de 2 coisas diferentes. Então o pericarpo que está marcado aqui, ele é composto por quê? Ó, fruto ele é composto por pericarpo e semente. Agora o pericarpo, o que é um pericarpo? O pericarpo é o epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Isso é um pericarpo. Começa a dar bug na cabeça já do cidadão, né? Bom, o epicarpo seria o que corresponde à casca da fruta, tá? A casquinha do fruto. O mesocarpo é aquela parte suculenta, a polpa da fruta, a polpa do fruto. E o endocarpo é uma casquinha bem fininha que naqueles frutos que tem caroço protege o caroço e naqueles frutos que não tem caroço ela fica lá em volta, pertinho das sementes, tá? E obviamente a semente aqui faz parte do fruto. Então, pericarpo, tá? Composição do fruto, pericarpo. O que é pericarpo? Epicarpo, mesocarpo, endocarpo e semente, certo? Esse aqui é um fruto que tem a semente, que ela tem o caroço. Tá? O pêssego, se você já comeu um pêssego, você sabe, tem caroço. E aqui, nesse fruto, que é o mamão, que não tem caroço, tem um monte de sementinha solta lá dentro. É a mesma coisa, ó. O pericarpo dele vai ser o quê? O epicarpo, corresponde à casca, o mesocarpo, que é a polpa, e o endocarpo é aquela voltinha, tá? Um tecido no mamão, que é um tecido mais esbranquiçadinho, que fica na volta, tá? Contornando as sementes dele, tá? Ok? Então é isso aí que é o pericarpo. Tem que entender essa parte aí. Certo? E aí a gente entra para a classificação dos frutos, que é o mais interessante. E aí a gente vai ver que tem fruto que tem semente solta, tem fruto que tem semente dentro do caroço, e aí isso muda a classificação. Tá? Então vamos lá. Classificação dos frutos. Os frutos podem ser simples, e aí já peço a atenção de vocês, ou eles podem ser compostos, que a gente vai ver daqui a pouco aqui. Os frutos simples são derivados de um único ovário de uma única flor. Ou seja, de um ovário formou um fruto dessa flor, tá? Isso é um fruto simples. Beleza? Os frutos simples, eles podem ser classificados como os frutos carnosos,
ou frutos secos, tá? Frutos simples, carnosos ou frutos secos. Beleza? Então, frutos simples de um ovário de uma única flor. Os frutos simples podem ser carnosos ou podem ser secos. Vamos falar disso. Os frutos carnosos são aqueles que possuem o pericarpo suculento. O que é pericarpo? Tudo isso aqui. Ou seja, aquele fruto que tem a polpa, tá? Ele possui um pericarpo suculento. Esse é o fruto simples carnoso. Dentro de fruto simples carnoso tem duas classificações. O fruto pode ser baga ou pode ser drupa. Tá? Os frutos bagas ou os bagoides que a gente chama é aquele fruto que possui uma ou mais sementes livres. Tá? Ou seja, não tem caroço. Olha aqui, ó. Sementes livres, não existe um caroço. Esse é o fruto simples carnoso do tipo baga ou bagoide. Exemplos: tomate, mamão, uva, laranja, abóbora. Todos esses têm as sementes livres, não existe um caroço. Aí você deve estar se perguntando aí, tomate, abóbora, isso não é fruto, professor. É assim, daqui a pouco o professor Givaldo vai falar. Então essa é a parte do Givaldo, não sai daí. Somente aí, pessoal da agricultura, né? Não sai daí. Depois, os frutos simples carnosos do tipo drupa. São aqueles frutos que possuem uma só semente, tá? Que é chamado de caroço. Essa semente fica dentro do caroço. Tá? E aí nós temos o exemplo da azeitona, do pêssego, do abacate, da ameixa. Tá? E aí você está se perguntando, poxa, professor, azeitona é fruto. Como o professor vai explicar para vocês aí? Ok? Diferenças entre baga e drupa. Tudo classificação dentro de fruto simples e carnoso. Do lado de cá do quadro, a gente vai ver agora 1.2, os frutos simples secos. Possuem pericarpo seco. Não existe a polpa da fruta. Aquela polpa que a gente chama aqui nos frutos carnosos, ela é seca. Ela não é suculenta. Tá? E aí nós vamos ter dois tipos de classificação desses frutos. Os frutos deiscentes e os frutos indeiscentes. Tá? Qual que é a diferença do deiscente para o indeiscente? Frutos simples seco. Tá? Os deiscentes são aqueles frutos em que abrem-se na maturação, ou seja, quando o fruto está maduro, ele vai abrir espontaneamente. Tá? Abre-se espontaneamente. Qual é o exemplo? Castanha do Pará e as leguminosas. A vagem do feijão, quando está pronta, ela abre-se espontaneamente. Tá? Isso é um fruto simples seco deiscente. E os frutos simples secos indeiscentes são aqueles que na maturidade eles não se abrem. Eles continuam fechados, permanecem fechados. E aí nós temos o exemplo do girassol, do arroz, do trigo. São todos esses frutos indeiscentes. Ok? Classificaçãozinha aí. Ah, isso aí é atenção, tá, pessoal? Na realidade, você tem que parar e olhar e estudar. Aí nós vamos para os pseudofrutos. Olha, o que seria um pseudofruto? Se a gente quiser entender um pseudofruto, a gente volta aqui no conceito de fruto. Desenvolve-se do ovário das flores. Então o fruto propriamente dito, ele é desenvolvido do ovário da flor. Pseudo quer dizer falso, né? Falso fruto. Então esse fruto ele não é desenvolvido do ovário, ele é desenvolvido de outras partes da flor. Tá? Por exemplo, formados a partir do pedúnculo ou receptáculo floral. Esses são os pseudofrutos. E aí, gente, vejam que não falei de ovário aqui. Se eu não falei de ovário, ele não é fruto, é um fruto falso. E aí nós temos dentro de pseudofrutos os simples e os compostos. O simples é aquele pseudofruto, tá, que é desenvolvido de uma única flor. Não do ovário, mas é de uma única flor. Por exemplo, o caju e a maçã. O caju, pessoal, aquilo que você consome do caju, você acha que é o fruto, que é aquela parte carnosa do caju, aquilo não é fruto, é o pseudofruto, tá? E aquilo ali é resultado do pedúnculo floral. Se você não lembra o que é pedúnculo floral, volta um pouquinho no vídeo, na primeira parte da aula eu mostrei o que é pedúnculo. Então, pedúnculo se desenvolve uma substância que parece um fruto, mas não é. O que é o fruto no caju? A castanha do caju é o fruto, tá? Isso é o fruto, ok? Tá? Aquilo ali se desenvolveu, né? Aquele ovário se desenvolveu e formou a castanha do caju, onde o que consome mesmo é a semente, né? Da castanha do caju. Depois, a maçã, pessoal, a maçã que você consome, ela também é chamada de pseudofruto. Por quê, gente?
Porque a maior parte que nós consumimos da maçã, que é essa região aqui, ó, que é carnosa, que é suculenta, que tem um gosto bom, ela não é proveniente do ovário, ela é proveniente do receptáculo floral. Se você não lembra, volta o vídeo e veja o que é um receptáculo floral. Tá? E o fruto em si da maçã é aquela região mais escurinha, lá no centro da maçã, onde estão as sementes. Então, só para você lembrar, o fruto protege a semente. Onde está a semente é o fruto, tá, pessoal? E na maçã não é diferente. Então, ele é um pseudofruto simples, porque é originado de uma única flor, tá? Ou seja, do receptáculo, de um receptáculo de uma única flor. Beleza? Falando aí dos pseudofrutos, a gente tem os compostos ou frutos múltiplos, tá? E aí já é uma classificação diferente. Eles são formados do gineceu, tá? Que é a parte reprodutora feminina, de várias flores. Então, tá? Várias flores que unem-se no eixo da inflorescência. Isso aqui é chamado de inflorescência, tá? Quando várias flores estão unidas, formando um eixo, tá? Todas juntinhas, unidas em um único eixo, nós chamamos de inflorescência. Esses frutos são derivados dessas várias flores, tá? E aí nós temos o exemplo, o abacaxi, o figo, a amora e o morango, tá? Se você lembrar de uma amora, você vai ver que é cheinho de gominhos, tá? Isso é resultado da inflorescência em um único eixo lá dentro. O morango também é cheio de pontinhos pretos. É uma inflorescência. Cada pontinho preto do morango é um fruto. Tá? Se você olhar com cuidado, tem uma voltinha do morango ali e lá dentro tem um carocinho preto, tá? Aquilo ali é a semente do morango. Onde estão as sementes? No fruto. Tá? Isso aqui está tudo, e toda essa estrutura que a gente vê do morango é chamado de fruto. Na realidade, isso não é um fruto. Isso é um pseudofruto composto, tá? Cheio de carocinhos ali. Tá? E o abacaxi também. Se você olhar, o abacaxi é cheio quando você tira a casca, você vê que fica cheio de buraquinhos pretos, né? Ainda naquela parte suculenta do abacaxi. Aquela parte suculenta do abacaxi que nós consumimos, aquilo ali não é o ovário. Tá? Aquilo ali não é o ovário do abacaxi. Porque aquilo ali é o eixo, tá? O eixo que sustenta o abacaxi. Ok? Cada espacinho preto do abacaxi que fica para fora da casca e que entra lá naquela parte suculenta, aquilo que é o fruto do abacaxi que nós não consumimos. Tá? Por isso que o abacaxi ele é considerado um pseudofruto composto ou múltiplo, porque ele é originado de várias flores e essas várias flores, o que consome, o que a gente acha que é o fruto não é o ovário, tá? É outra parte da flor. Por isso que é um pseudofruto. E ainda tem o fruto partenocárpico, tá? Aquele fruto, né, onde ele se desenvolve de um ovário não fecundado, ou seja, o óvulo onde tem a oosfera ele não foi fecundado, mas mesmo assim esse ovário sai se desenvolver e formar um fruto. Tá? O exemplo que nós temos aqui de fruto partenocárpico é a banana. Tá? A banana ela é um fruto partenocárpico originado de um ovário, de um óvulo, de uma oosfera que não foi fecundada pelo grão de pólen. Tá? E aí a gente observa na banana, se você cortar a banana um corte longitudinal, é cheio de pontinhos pretos dentro da banana, né? Aí o pessoal diz, olha a semente da banana, ou às vezes falam na TV, né, que tem que tirar a semente da banana para dar para o bebê, senão dá cólica no bebê. Gente, tudo bem, eu não sei dizer para você se causa cólica ou não aquilo ali, não é a minha questão. Mas o que eu posso dizer para vocês, quando falam tem que tirar a semente da banana, botanicamente isso é um absurdo, não existe. Se a banana é um fruto partenocárpico, onde não foi fecundado, se não foi fecundado, não existe semente, porque a semente é o quê? A semente é o embrião e o endosperma. Se não foi fecundado, não existe embrião. O que tem ali dentro? O que é aquele pontinho preto? São os óvulos da banana. Tá? Então não é semente, ok? Fruto partenocárpico. Certo, gente? O professor Edivaldo vem aí para falar um pouquinho para nós, tá? Não sai daí, ele já está aqui esperando, tá? A gente vai só trocar a posição aqui e você fica esperto aí. O professor Giva aí vai dar um recado para nós. Valeu? Abraço. E aí, gurizadinha, beleza? Tá tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, fazendo aí a participação na aula do professor Marcelo. Já deixo aqui meus agradecimentos. Tá? Muito bom a gente estar colaborando aí com essa disciplina, com a aula. E aí vamos entrar em algumas curiosidades que vocês perguntam e que às vezes no nosso dia a dia, nas ruas, em casa, em conversa, né, naquela roda de tereré com os amigos,
a gente começa a conversar e fala sempre sobre algumas dúvidas, né, interessantes, como, por exemplo, o tomate. O tomate, ele é uma hortaliça, é uma verdura, é uma fruta, né? E sempre vem essa discussão aí em sala de aula, então a gente está lá sempre debate isso. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é cada um, sobre em que se encaixa, né, gurizada? Vocês puderam ver aqui junto com o professor Marcelo, né, na aula, do que realmente é o fruto, né? Então o fruto, você precisa ter uma polinização aí, o crescimento, né, o desenvolvimento do ovário, para que vocês tenham o fruto. Então, desde já, gurizada, quando a gente vai falar dessa curiosidade do tomate, o professor Marcelo já citou ele aqui, o tomate, nós falamos que ele é um fruto. Então, toda vez que vocês forem conversar, debater, falar de algo, vem aqui, ó, o tomate, ele é um fruto. Então, vocês vão falar que ele é fruto. Tá, gurizada? Desde já. Olha lá, se você já falou isso, já conversou com alguém, você ganhou aí o debate em casa, tá? Pode apostar aquela erva de tereré que você vai ganhar e que você estiver debatendo aí. Então, o tomate, ele já está incluso que ele é um fruto. Aí você fala assim, professor, mas se ele é um fruto, então por que ele não é uma fruta, né? Por que ele não entra como uma fruta, igual a manga, né? Igual a acerola, igual a laranja? Por quê, gurizada? Botanicamente, como o professor Marcelo já explicou, o correto é a gente falar que são frutos, né? Fruta é um termo mais popular, que foi dado, né, a esses frutos, que a gente consome ele in natura, que a gente faz sucos, né, mistura ele para fazer diversos tipos de suco, coloca até em salada, e sempre com o marcante de ter uma doçura maior, né? Então, o fruto, inclusive, ele tem, o doce do fruto, ele é característico da chamada frutose, né? Então, é um carboidrato característico chamado frutose. Então, da mesma forma que nós temos a sacarose, que é o que dá o docicado da cana-de-açúcar, no fruto, a frutose é a responsável por dar esse sabor mais adocicado, tá? Então, fruta é um termo popular, que nós falamos, você tem fruta em casa? Tenho. Você tem consumido fruta? Tenho, tá? É um termo popular. Botanicamente, nós chamamos de fruto, gurizada, tá? Então, nos exemplos ali, o professor Marcelo já citou a tomate, principalmente quando a gente fala nas aulas de olericultura, né? Então, vem sempre esse debate aí, então, sempre pode ter em mente, ó, fruto, como eu já citou aqui algumas olerícolas, tomate, abóbora, tá? Berinjela, pimentão, são todos eles frutos, porque você precisou fecundar uma flor, desenvolveu o ovário e gerou um fruto, tá? Aí você fala assim, pô, professor, e quando a minha mãe fala, você tem que consumir legumes, tem que consumir verdura? Então vamos lá, vamos observar aqui agora, desse lado de cá. O que é o legume? Como você classifica um legume? Ele também pode ser um fruto, o legume? Tá? Pesado, um verdadeiro legume que você consome, sabe aquele feijão lá de vagem? Você compra no supermercado, compra na feira, ou que às vezes você cultiva em casa. Aquele feijão de vagem, ele sim é o verdadeiro legume, tá? Aquele você pode falar com propriedade que você está consumindo um legume. Porque você está consumindo a vagem junto com o grão. E aquele é o resultado da planta que é chamada de quê? De leguminosa, que está na família das leguminosas. E aí a gente volta, lembra sempre, leguminosas, aquelas plantas que têm o potencial de fixar nitrogênio do ar, tá? Que é um dos fatores marcantes dela, né? E aí a gente tem a principal cultura aí do agronegócio, a soja, que é uma leguminosa. Então, se você for consumir a soja com a vagem dela, tudo em conjunto, você consome um legume, tá? Se você retirar o grão, você vai estar consumindo o grão da soja. Tá? Mesma coisa o feijão, se você retira a vagem, você vai estar consumindo o quê? O grão, que é o feijão, tá? O legume, só se você consumir ele junto com a vagem, que você cozinhar junto com a vagem. Tá? Aí sim você está consumindo o legume. E as verduras? Pô, professor, e o que é verdura? Então, eu estava até conversando agora com o professor Leandro, ele até me falando que ele via como verdura quando a gente cozia, né, principalmente raízes, frutos derivados de raízes, como a mandioca, como a cenoura, tá? Tubérculo, que é a batata inglesa, né? Então, ele via muito como verdura essas, vamos dizer, essas hortaliças que você conseguia
é fazer um cozimento dela. E, na verdade, verdura também é um termo muito abrangente, um termo muito popular, tá? Porque as nossas mães, né, o pessoal deu para comprar, vai lá, compra verdura, né? Compra legume. Né? Mas só que o correto, gurizada, não é você falar verdura, porque fica muito indefinido, você não consegue definir o que é o que. Tá? Então, verdura também é um termo popular, como fruta. Tá? O correto é você chamar de hortaliças. Tá? E aí, nas hortaliças, você vai ter as definições. Você vai consumir hortaliça de folha, é alface, é couve. Né? Você vai consumir inflorescência, né? Que a gente tem a couve-flor. Você vai consumir raízes, que é a mandioca. Você vai consumir o fruto, que é o tomate, que é a berinjela, né? Que é o pepino. Tá? Então, você tem as definições dentro. Então, toda vez que entrar nesse debate aí, você pode ir lá e falar, não, eu consumo hortaliças. Agora eu consumo folhas, eu consumo raízes, eu consumo fruto. Tá? Você pode definir dentro desse seu consumo. Tá? Então, para vocês não confundirem, pode postar aquela erva de tereré lá com o seu primo, com o seu tio, né? com o seu amigo. Toda vez que for falar assim, tomate é um fruto. Tá? Não é uma fruta porque não está dentro desse enquadramento popular que a gente fala, né, das frutas que são mais adocicadas. Mas ele é resultado do quê? Ele é um fruto. Tá? E ele é, além de fruto, ele é o quê? Uma hortaliça. Está dentro da nossa alimentação como uma hortaliça. Tá certo, gurizada? Espero ter contribuído com vocês e até a próxima.